Seja bem-vindo à série Primeiros Passos na Vida Cristã. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e nós, enquanto grupo Somos Filhos, estamos tendo o privilégio de colocar em prática. O objetivo dessa série é ajudar você que está começando na caminhada cristã a entender o propósito de Deus e receber instruções bíblicas de como crescer espiritualmente. Para começar, vamos falar sobre o propósito de Deus. Você já parou para se perguntar o que você está fazendo aqui e qual é o propósito de Deus para sua vida? Eu tenho algumas respostas para você. Primeiro, o plano de Deus é se expressar através do homem. Lá em Romanos 8:29 diz assim: Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Por isso que Deus criou o homem à sua imagem. Ele sempre quis que nós pudéssemos expressar quem ele é. Quando nós recebemos Deus em nosso interior, através da fé em Cristo, nós podemos expressar Deus, ou seja, nós podemos agir como ele é. Lá em 2 Coríntios 4:7 fala assim: Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Para Deus cumprir o seu plano, ele criou a gente como vaso. E esse vaso, que somos nós, temos três partes: o espírito, a alma e o corpo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar assim: E agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo, ele tem contato com as coisas físicas. A nossa alma, ela tem contato com as coisas psicológicas. E o nosso espírito, que é a parte mais profunda do ser humano, ela tem contato com Deus. O nosso espírito foi feito para receber Deus e ter comunhão com Ele. Olha só o que fala lá em João 4:24. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente não foi criada só para conter a comida no estômago ou para conter conhecimento na nossa mente. A gente também foi criada e mais ainda, acima de tudo, para conter Deus em nosso espírito. Lá em Efésios 5:18 fala assim: Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Então, esse é o propósito de Deus desde a eternidade. Mas o que aconteceu? Antes que o ser humano pudesse receber Deus como vida, o pecado entrou no homem. Romanos 5:12 diz assim: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. E a partir daí o nosso espírito foi desconectado de Deus. Efésios 2:1 fala assim: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. E aí nos tornamos inimigos de Deus. Olha o que diz em Colossenses 1:21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Nós éramos inimigos de Deus. E foi assim que o pecado danificou as três partes do ser humano. Ele fez com que a gente vivesse afastado de Deus, e desse jeito não tinha como o homem receber Deus no seu espírito, porque o nosso espírito morreu. Mas Deus, ele nunca é pego de surpresa. Ele sabia que isso ia acontecer e ele já tinha preparado o plano de redenção em Cristo, para que Deus pudesse entrar em nós. Primeiro, Deus se tornou homem em Cristo. Lá em João 1:1 fala assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Depois, Cristo morreu na cruz para redimir o homem. Efésios 1:7 fala assim: Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. E ele tirou o nosso pecado. João 29 fala assim: No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levando-nos de volta para Deus. Efésios 2:13 fala assim: Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Por fim, quando ressuscitou, Jesus se tornou o Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15:45, a parte B, fala assim:
Mas o último Adão é espírito que dá vida, para que pudesse dispensar, derramar a sua vida no espírito do homem e cumprir o propósito de Deus. João 3,6 fala assim: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o espírito dá luz à vida espiritual. A Bíblia chama esse processo de regeneração. Lá em 1 Pedro 1,3 fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança. Então, para que a gente possa receber essa vida, hoje a gente precisa se voltar em arrependimento para Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Atos 20:21 fala assim: anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Se você está aqui hoje, é porque você viveu esse processo. Você confessou Jesus e está buscando uma maneira de desenvolver a vida que você está recebendo. Caso você chegou até aqui e por algum motivo você não confessou Jesus, é muito simples. Assim que terminar esse vídeo, fale com o Senhor e reconheça que você é pecador, que você precisa dele. Agradeça a Ele por ter morrido na cruz e peça a Ele o perdão. Peça para Ele te lavar de todos os pecados. Declare com a sua boca que você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que você o recebe como Salvador da sua vida. Convide o Senhor para entrar em você. Convide o Senhor para te encher com a vida dele. Se entregue a Deus. Declare que você se entrega a Ele para viver os propósitos dele. Espero que você tenha conseguido entender sobre o propósito de Deus. A Bíblia diz que é o seu bom propósito. E é ele se derramar em nós, se expressar através de nós. O seu maior propósito de vida precisa ser cooperar com o Espírito Santo, para que o bom propósito do Senhor se cumpra em você. Não é sobre cantar, pregar, viajar às nações, mas é sobre exercitar o seu espírito e ter comunhão com Deus, para que ele se derrame em sua vida e tenha liberdade para expressar quem ele é através de você. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre salvação.